Então, se você está, você vai ser renovado, amém? Certo? Eu sei que foi um dia muito quente, um dia de um mormaço assim, fora do comum. Mas Deus, Ele renova as nossas forças, amém, igreja? Então, não permita que aquele que está do teu lado durma. Cutuca ele, usa o teu cotovelo, desperte ele, que o Senhor quer uma bênção, quer te dar uma bênção, entregar uma bênção na tua vida essa noite, amém? Se você quer realmente uma bênção, você vai receber. Estão entendendo? E o Senhor realmente quer mudar a tua história. Agora, para Deus mudar a tua história, você vai ter que andar no sobrenatural dele. Você vai ter que andar no sobrenatural de Deus. E o andar no sobrenatural de Deus é olhar para a cruz, olhar para Jesus. Não tirar os teus olhos da pessoa de Jesus. Porque se você tirar os teus olhos da pessoa de Jesus, você não vai conseguir andar no sobrenatural dele. Estão entendendo, igreja? Sim ou não? É da vontade de Deus fazer com que você ande no sobrenatural dele, sim ou não? Está fraco. Pessoas de pouca fé aqui dentro. É da vontade de Deus que você ande no sobrenatural dele, sim ou não? Sim. Deus quer sim que você ande no sobrenatural dele. Mas para que você possa andar no sobrenatural dele, você vai ter que se despojar. Aí é que vem, amados, do teu eu, do teu ego, do teu achômetro. Eu acho, eu entendo assim, eu aprendi assim, eu sou assim, vou continuar andando desta forma. E não se deixa ser moldado pelo Espírito Santo. Deus tem um propósito na tua vida, mas para que você ande dentro do propósito dele, você precisa ser trabalhado por ele, amém? Vamos orar? Sim ou não? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado, Senhor, eu quero orar por esta igreja, Senhor. E esse, Pai, nós começamos agora, dentro desse período, em ato profético, profetizando. Agora, esse ano que está nascendo, 2025, um ano de bênçãos, um ano de conquistas, um ano de vitória, um ano, Senhor, ao qual nós vamos deixar muitas coisas para trás, muitas bagagens que até então carregávamos, coisas que achávamos importante, coisas que achavam que era primordial em nossas vidas. Mas, Senhor, para que possamos andar, para que possamos estar alinhados naquilo que tu queres nas nossas vidas, nós abrimos mão de toda a bagagem, de tudo aquilo que temos carregado, em obediência a ti, em submissão a ti. Pai, ministra nos nossos corações nesta noite através da tua palavra. Toca nos nossos corações, muda as nossas histórias. Senhor, se for necessário, inicie uma nova história, Senhor. Espírito Santo, querido, vem e toca cada um de nós. Ministre em nossos corações. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Rompe os céus, Senhor, que tudo aquilo que impede o mover, o derramar e o agir do teu Espírito, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu dou uma ordem: vai embora todo mal, todo espírito maligno, Senhor. Tudo aquilo que é obstáculo, Senhor, é barreira. Tudo aquilo, Senhor, que vem às nossas mentes sendo contrário, Senhor, em contrariedade àquilo que está sendo pregado nesta noite, naquilo que estamos vivendo nesses dias, Senhor, em nome de Jesus,
que retornam dos lugares da onde vocês saíram, lugares áridos. Volte para o lugar da onde tu veio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Toma as nossas vidas, toma domínio da nossa alma, do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito, Senhor. Que seja tu e não homens a falar, mas o teu Espírito a nos convencer da tua verdade. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Vamos sentar. Toma o teu assento. Relaxa. Respira fundo. Deus é bom. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que vocês já conhecem. Se você já leu o Evangelho de Mateus, você vai lembrar dessa mensagem, desta passagem, dessa história que está lá em Mateus 14, a partir do versículo 22. Quem trouxe a Bíblia, abre a sua Bíblia. Quem trouxe o seu celular, tem a Bíblia ali no celular, no aplicativo. Abre o teu aplicativo. Amém? Mas amado, me acompanhe na leitura, amém? Diz assim, Mateus 14, 22. Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. 23. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde estava ali sozinho. 24. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. 25. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. 26. Os discípulos, vendo ao caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. 27. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. 28. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Amém? Fecha a sua Bíblia e vamos à leitura, à interpretação. Vamos entrar para dentro da palavra de Deus agora. E eu convido a você a entrar junto comigo para dentro da palavra de Deus. Amados, antes de Jesus mandar que seus discípulos entrassem dentro do barco e atravessassem o mar da Galileia, eles haviam presenciado a multiplicação dos 10 pãezinhos, dos 5 pães e dos 2 peixinhos, é isso? 5 pães e 2 peixinhos, multiplicação, e aonde os olhos deles contemplaram, daqueles 5 pães e 2 peixinhos, mais de 5.000 pessoas alimentadas. Então, pastor, quer dizer que eles viram um milagre? Eles viram um milagre. Eles viram a multiplicação dos pães. Eles viram a multiplicação dos pães.
A multiplicação dos peixes também, pastor. A multiplicação dos peixes também. E não bastando isso, sobraram cestos de peixes e cestos de pães. Vejam bem, os discípulos de Jesus, quando andavam com ele, contemplavam as maravilhas, os milagres que Jesus fazia. Mas mesmo assim, em muitas situações, duvidavam dos feitos. A igreja não é diferente, amados. A igreja, ela anda muitas vezes desconfiada. Ela trilha o caminho com Jesus, mas duvidando da capacidade, do poder de Deus nas suas vidas. Muitas vezes a igreja deixa de receber, por quê? Porque pede sem fé, ou pede não crendo que naquilo que pediu Deus pode realizar. Pede muitas vezes, e depois do seu pedido, depois da sua oração fervorosa, impactante, será que Deus vai fazer? Eu acho que eu pedi demais, acho que Deus não vai fazer. Deus não é comigo, não é para mim esse negócio. A igreja de Jesus, ela padece por falta de conhecimento. A igreja de Jesus não recebe porque não sabe pedir. A igreja de Jesus não é abençoada porque ela não crê na palavra de Deus. Ela não crê que o Deus que ela serve, o Deus ao qual ela se prostra, muitos só no domingo, não tem o entendimento que o Deus que ela serve é um Deus poderoso, é um Deus onipresente, é um Deus onipotente, é um Deus onisciente, é um Deus que não dorme, é um Deus que não vacila, é um Deus presente. Entenda você que Deus está do teu lado. Entenda você que Deus é como a tua sombra aqui, aonde estou andando aqui nesse plenário. A minha sombra está me acompanhando. Deus é a minha sombra. Vamos trazer para o âmbito natural. Deus está do meu lado. Mas muitas vezes, amados, nós cremos em que outras pessoas falam. Nós damos ouvidos a assuntos que não tem nada a ver contigo. Nós começamos a dar ouvido a reclamações. Nós começamos a dar ouvidos às insatisfações. A gente começa a ser contaminado e bombardeado por insatisfação, e deixamos de alcançar, porque nós somos então bombardeados, contaminados, envenenados, e deixamos de fazer aquilo que Deus quer que façamos, apenas ouvir a sua voz e obedecer a Ele. O centro aqui, amados, não é essa mesa, não é esse telão, muito menos eu. O centro aqui é Jesus, e os teus olhos têm que estar fixos em Jesus, em Jesus, porque se tu começar a olhar para mim, você vai ver defeitos em mim. Se você começar a andar comigo, você diz: o pastor Elton é cheio de defeitos. Porque, amados, nós criamos uma imagem aqui na nossa mente de que pastor é perfeito. Pastor é perfeito, ele é como Deus, ele é perfeito em tudo. Aí você está enganado. Paulo se considerava o maior pecador de todos. Somos cheios de defeito, amados. Muitas vezes tropeçamos. Nós somos naturais. Somos naturais. Somos seres humanos
que no nosso corpo corre um sangue quente. Muitas vezes a nossa paciência ela tem limite. Muitas vezes, amados, nós não levantamos de manhã com bom humor, mas sim de mau humor. Tem dias que a gente levanta de manhã e não está a fim de sorrir. E a gente julga as pessoas pelo simples olhar dela, a forma dela se vestir. Julgamos as pessoas pelo que vimos. E é assim, amados. Os discípulos de Jesus, eles contemplaram a multiplicação e aquele povo, aquelas pessoas sendo alimentadas por um gesto que Jesus fez. Ele tomou o pão e os peixes, o que ele fez? Deu graças ao Pai, e ali ele mandou distribuir e alimentar todo aquele povo. E após isso, ele manda o que? Seus discípulos a tomarem um barco e atravessar o mar da Galileia. Vocês vão, porque eu vou dispersar esse povo e depois eu vou até vocês, eu vou de encontro a vocês. E diz que os discípulos tomaram um barco, então começaram a atravessar o mar da Galileia. Amados, nós precisamos atravessar o mar. Nós precisamos remar. Você que está dentro do barco, você tem que remar. Você tem que dar um destino para esse barco. Você tem que alcançar um alvo, e o alvo deles é atravessar o mar da Galileia. E ali dentro daquele barco havia homens experientes, pescadores, que conheciam o mar da Galileia como a palma da sua mão. Conheciam as correntes, conheciam o soprar do vento sul, do vento norte, do nordeste, do sudoeste, do leste-oeste. É o que o pessoal fala na praia, né? É o vento sul soprando, ou o vento nordeste, o vento norte. Disso eles conheciam muito bem. A como manejar o barco, especialistas, pescadores. Pedro, um homem vivido, pescador, e tinha mais outros discípulos que eram pescadores ali, homens experientes. Mas diz a Bíblia que o vento começou a soprar, o vento começou a bater no barco. Mas antes disso, Jesus dispersa o povo, dispensa a multidão, e após isso vai orar, porque Jesus tinha comunhão com o Pai. Ele tinha comunhão com o Pai. Você tem comunhão com o Pai? Você tem tirado um tempo para estar em comunhão com o Pai? Você tem reservado um tempinho das suas 24 horas para buscar a face do Senhor? Tem tido esse tempo de qualidade com o Pai? Jesus tinha esse tempo de qualidade com o Pai. E diz que lá, na quarta vigília da noite, diz que Jesus encerra a sua oração, então vai de encontro aos seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus foi de barco, sim ou não? Foi de barco? Foi de lancha? Foi de jet ski? Não. Jesus foi caminhando sobre as águas. Jesus foi caminhando sobre as águas. E a Bíblia diz, amados, que quando ele está se aproximando do barco, os discípulos o veem, e o que acontece? Se apavoram, entram em pânico, imaginando e achando que era um
fantasma. E eles sendo assolados pelo vento e pelas ondas, mas não eram homens experientes. Deixa comigo que eu sei lidar com esse demônio. Deixa comigo que essa situação eu contorno. Eu sou o cara. Eu sou o bambambam. Eu sou a última bolachinha, traquinas desse pacotinho. Tu tem que reconhecer o que tu carrega. Tu reconhece o que tu carrega? Reconhece? Ou os ventos sopram e batem sobre a tua vida, sobre o teu barco para lá e para cá, e você fica à deriva sem saber para onde vai? Eu sei o que eu carrego. Você sabe o que você carrega? Ah, pastor, mas você tem 30 anos, 30 e poucos anos de conversão. Tempo não diz nada. Mas uma vida com Deus fala bastante, faz a diferença. Ou nesses 30 e poucos anos a gente não conseguiu adquirir um pouquinho de experiência? Sim ou não? Tem pessoas com mais tempo aqui dentro, convertidas. Nesta caminhada com Jesus, se adquire sim certa experiência, alguma experiência na caminhada. Mas a carteirinha não fala nada, amados. As divisas não libertam aqueles que estão cativos, mas sim uma vida com Deus. Jesus se aproxima do barco e diz que então eles se amedrontam. É um fantasma. E eles: acalma, gurizada. Meninos, sou eu, Jesus. Não temam, sou eu, o mestre. Pedro, dos 11, foi o único que teve ousadia. Se és tu, então faça que eu vá até você e caminhe sobre as águas. E o que Jesus fala? Vem, vem, Pedro. Só porque Pedro teve essa ousadia. Por que os demais não tiveram a mesma ousadia que Pedro? Porque muitas vezes, amados, e Pedro não estava fora desse grupo, porque Pedro, eu tenho entendimento que Pedro era convencido e não era convertido. Estava junto, com o mesmo nível de pensamento que os demais discípulos. Pensava da mesma forma, porque todos se apavoraram, disseram: é um fantasma. E não tiveram a ousadia que Pedro teve, de dizer: Jesus, se és tu, então que eu desça desse barco e ande sobre as águas, até a ti, até de encontro a ti. E aí é que entra esse ponto, amado, o ponto principal desta noite. Você tem andado no sobrenatural de Deus? Você tem descido do barco e andado sobre as águas, andando no sobrenatural de Deus? O convite está aí aberto, venha. Jesus está te chamando. Por que você ainda não desceu desse barco? Porque você está envolvido ainda com as tempestades da tua vida, do teu dia a dia, do que tu há de fazer, de que há de reformar, de que há de comprar, de que há de renovar. E você está envolvido dentro dessa tempestade, do teu particular, do teu mundinho. E esquece que tem um Jesus ali que está sobre as águas, um Deus que é sobrenatural, e um Deus que quer te levar para um âmbito sobrenatural. Igreja,
Jesus disse para Pedro: Pedro, até quando andarei com vocês, homens de pequena fé? A igreja tem que parar de mendigar. A igreja, ela tem que aprender a andar no sobrenatural de Deus. A igreja, ela tem que deixar como aquela mulher na Bíblia relata, que esse tipo de gente, eles têm que comer das migalhas que caem das mesas dos filhos de Deus. Deus nos chamou, igreja, para vivermos o sobrenatural dele. Mas estamos ali dentro daquela canoa, dentro daquele barco, preocupado o que tem do lado de fora do barco, a não ser vento, ondas. Mas eu tenho que me proteger, e ali eu crio uma redoma de proteção, aonde eu não tenho acesso ao exterior, mas eu estou preso dentro daquela carapaça, dentro daquela casca, e não saio para fora. Essa casca é religiosidade. Essa casca é eu sempre estar com o meu nariz empinado, é eu preocupado com o que o irmão está fazendo ou deixando de fazer. E quando eu estiver olhando para os homens, eu não vou crescer. E quando eu ficar olhando para os homens, a minha casa não será uma bênção. A bênção de Deus é incompleta, porque eu estou pecando. Eu estou pecando. João poderia ter: Jesus, posso ir até a ti? João era o mais querido. Pedro foi ousado, e diz a Bíblia que ele desce então do barco e fica sobre as águas e começa a andar em direção a Jesus. Eu quero profetizar para a tua vida nesse ano de 2025, meu irmão, minha irmã. Olhe para Jesus e você vai começar a andar sobre o natural dele. Amém? Tudo aquilo que você planejar, tudo aquilo que você está aqui guardado no teu coração, está planejando para o ano de 2025, se você olhar para a cruz, se você olhar para Jesus, você vai andar sobre as águas. Você vai começar a experimentar o sobrenatural de Deus. Você vai começar a contemplar o sobrenatural de Deus. E Pedro dá um passo. Eu não sei quantos passos de Pedro deu, mas eu imagino que ele deve ter dado, botou o pé fora do barco, deve ter dado o primeiro, o segundo, o terceiro, não sei quantos passos ele deu. Mas e quando ele estava olhando para Jesus, tudo tranquilo, pensa, show de bola, agora eu decolo. Mas Deus conhecia o coração de Pedro. Imagina se Pedro vai até Jesus. Rapaz, o cara era convencido, ele não era convertido. Que fardo. O cara, eu acredito que o cara ia se ensoberbecer. Ele já achava que era o cara. Ele já se considerava o líder dos discípulos de Jesus, o mais experiente, o mais vivido, pescador de carreira. Imagina se Pedro tivesse chegado até Jesus. Acho que nem Jesus iria aguentar ele. Mas não, tudo tem um propósito de Deus, irmãos, nas nossas vidas. E Pedro deixou de olhar para Jesus. Ele começou a olhar para as faturas que vão vencer segunda-feira. Ele começou a olhar para as diferenças que ele tem dentro de casa não resolvidas. Ele começou a olhar para tudo que é lado.
para a mágoa, trouxe lembrança à mágoa, trouxe lembrança, falta de perdão. Ele trouxe lembrança que a luta dele não é contra carne nem sangue, a luta dele é carnal. Ele começou a olhar para a circunstância, para a situação ao qual ele estava vivendo. Sim, ele estava entendendo e ele teve medo. Por quê? Por que ele teve medo? Porque ele olhou para a circunstância, e a circunstância e o medo faz com que nós afundamos. Entenda você, jamais Deus vai permitir isso. Jamais é do coração de Deus permitir que você afunde. Mas muitas vezes tropeçamos e caímos. Por quê? Porque nós buscamos isso. Nós vamos a encontro disso. Nós caímos sozinhos, por não ouvir e não olhar para Cristo Jesus. Quando Pedro estava olhando, show de bola. Quando Pedro começou a olhar, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Ele saiu do âmbito espiritual, do sobrenatural de Deus, para o âmbito natural. É a nossa visão muitas vezes, amados. E Deus, Ele quer que a nossa visão seja o sobrenatural, a nossa visão seja o espiritual, não uma visão carnal. A visão carnal, ela tem limites, é que nem a fé de muitos. A fé, ela tem uma certa distância, chegou até ali, acabou, encerrou. Não, a nossa esperança, a nossa fé, ela tem que ser sobrenatural, amados. Lá, essa semana vocês tiveram um texto básico, não tiveram nas células? Hebreus 11:1, não foi? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam, não é verdade? É assim, amados. É dessa forma que Deus age. É dessa forma que Deus quer que nós venhamos andar. É no sobrenatural dele, porque quando você ouvir e fixar os teus olhos em Cristo Jesus, as coisas vão mudar. Porque, amados, nosso governo não é aqui. O nosso governo, sim, claro que Deus levanta reis e sacerdotes, mas a minha peleja, a tua peleja não é aqui no âmbito natural, mas sim no âmbito espiritual. Eu vou te dar uma dica. Você quer vencer as lutas? Quer vencer as diferenças? Quer vencer os desacordos? Começa a buscar a Deus de todo o teu coração. Começa a orar. Começa a pagar um preço. Começa a ler a Bíblia. Se as coisas não mudarem, a tua vida vai mudar. A tua história vai mudar. Não adianta, amados. Não adianta eu ser limitado naquilo que Deus tem colocado como propósito na minha vida. A Bíblia diz que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus chamou muitos, mas poucos foram os ousados. Pedro foi ousado, mas a ousadia dele foi momentânea. Sim, depois que ele se converte verdadeiramente, ele começa a fazer, porque Deus dá para ele. Ele começa a pregar, ele começa a orar,
e os olhos dele começam a contemplar. Em vida, eu quero contemplar muitos feitos de Jesus. Eu quero ver milagres. Eu quero ver vidas convertidas. Eu quero ver uma igreja próspera. Amém? Uma igreja onde eu posso ver pessoas, famílias reunidas, famílias abençoadas, pai, esposa, filhos, netos, irmãos, cunhados, primos, pai, mãe, avós. Isso é uma igreja próspera. Isso é uma igreja triunfante. É uma igreja que caminha em direção a Cristo Jesus. É uma igreja que está alinhada. Alinhamento, amados, é acertar aquilo que está tudo fora do alinhamento, que está tudo torto. E daí nós dizemos: 2024 vai embora, para começar um novo ano, amados. Não quero te desanimar, não. De 31 de dezembro para 1º de janeiro, só muda as horas. Só vai mudar as horas. O que pode mudar é aqui dentro. Amém? Se tu entrares em propósito com Deus e dizer: Deus, eu não alcancei aquilo que eu queria alcançar em 2024. Muita coisa eu não consegui alcançar. Mas Senhor, se for do teu propósito, esse ano de 2025, Senhor, e Deus manda tu escrever. Amém? Escreve os teus objetivos e os teus planos para o ano 2025. Se Deus não riscar e acrescentar algo muito além daquilo que tu escreveu, porque muitas vezes o que nós propomos e o que nós desejamos não são os desígnios de Deus, a vontade de Deus. Deus tem muito além e aquém daquilo que você pede. Está entendendo, igreja? E eu peço, pelo amor de Deus, escrevam, mas em detalhes, tudo aquilo que você almeja. Não esquece de nada. Não esquece. Seja detalhista daquilo que você vai pedir a Deus. Amém? Não tire os olhos de Jesus. Pedro tirou. O que aconteceu com Pedro, amados? Muitas vezes nós afundamos, sabe onde? Na nossa soberba. Muitas vezes nós somos engolidos por aquilo que nós achamos que é certo, né? Saulo era um rapaz, um jovem estudado, um cara assim, ó, top. Ele tinha um currículo, era de dar inveja, mas para nada serviu. Tudo que ele aprendeu foi trapo de imundícia. Deus varreu do coração dele e começou a escrever uma nova história na vida de Paulo. Amém? Deus quer afastar tudo que é ruim, tudo que é fel, tudo que não presta de ti, sabe? Deus quer arrancar de ti. E Deus quer fazer agora, a partir de hoje, a partir de 2025, uma nova história. Amém? E você vai começar a contemplar, os teus olhos vão começar a enxergar coisas que jamais enxergaram até hoje. O sobrenatural dele, a comunhão com ele, o andar junto com o Espírito Santo. Amém, amados? Em comunhão, em santificação, em consagração. Amém? Amém? Pedro estava sendo engolido pelas águas, né? E o que ele faz? Ele clama por Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e começou a afundar. Clamou: Senhor, salva-me! Aonde estava Jesus? Aonde estava Jesus nessa hora? Muitas vezes achamos que Jesus está longe, que Deus não ouve as nossas orações, que Jesus está preocupado com outros, com o reino dele. Muitas vezes nós achamos que Jesus
está muito distante da gente. Mas Jesus estava andando sobre as águas. Pedro estava andando sobre as águas. Mas as circunstâncias, nós temos o costume de olhar para o lado. A gente não olha para a vida da gente, a gente tem que olhar para o do vizinho, da esquerda, para o vizinho da direita, para o vizinho da frente, para o vizinho dos fundos. Nosso coração está voltado para eles, preocupado, questionando, julgando, condenando. Deus não nos chamou para ser advogado e nem juiz. Quem é advogado é Cristo, o juiz é Deus. Mas nós nos preocupamos com isso, com tudo, menos estar focado, determinado a buscar aquilo que Deus quer que você busque. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus quer mudar a tua história, Deus quer fazer que você ande sobre as águas, passo a passo. Pedro não entendeu. Pedro era assim. Certa vez ele fala algo e diz: não foi tu, Pedro, mas foi Deus. Não deu meia hora, meio minuto, minutos depois, Jesus está repreendendo o diabo na vida de Pedro. Sai de reto, Satanás. Estão entendendo, amados? Ser inconstante. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. É um gráfico. Vida de cristão não é altos e baixos. Vida de cristão é um crescente constante. Vida de cristão é um crescer constante. Altos e baixos é a telinha, aquele monitor do eletrocardiograma. Tchu-tchu, tchu-tchu. Para isso serve. Para mim não. Eu tenho que ser crescente, constante. Amém? Para você ser crescente e constante, Jesus tem que estar onde? Aqui do meu ladinho. Eu entendo que ele tem que estar do meu lado. Muitas vezes ele está à minha frente. Que Pedro olhou e Jesus estava à frente. E Pedro clama, né? Jesus, não permita que eu me afogue. Senhor, não permita que eu morra aqui, Senhor, nesse deserto. Senhor, eu cheguei a uma certa distância que se eu voltar eu morro, se eu continuar eu vou morrer. Então, Senhor, me salva. E diz que Jesus, o que ele fez? Ele estendeu a mão dele. Aonde Jesus estava? Do lado de Pedro. Jesus jamais vai permitir que você afunde, porque Ele está do teu lado. E muitas vezes nós não temos entendimento que Jesus está do nosso lado. O entendimento que nós temos é que Jesus está muito distante de nós, está muito longe de nós, preocupado com outros afazeres. Não, Deus está do teu lado, porque Pedro, quando clama a Jesus, vem cá, filho, puxa ele. Entenda você, Jesus está do teu lado, ou na frente, enfim, você que determina onde quer que ele esteja, mas ele está ali presente. Ele não está distante, não, ao ponto dele estender a sua mão para puxar Pedro. Não importa a circunstância ao qual tu te encontras, se tu clamar, ele vai te segurar. Não importa onde tu te encontra, em que situação você está, se você clamar por ele, ele vai estender a sua mão e vai te levantar. Ele não vai permitir que você caia. Agora, se você cair, vai ser pelos seus méritos, porque você não clamou por ele. Agora, se você clamar, ele não vai permitir que você caia. Entenda isso. E eu imagino aqui o gurizinho, Thierry, Jesus aqui, vamos lá, Pedro. E caminhando sobre as águas, até chegar no barquinho, né? Então vamos lá, barquinho, né? Coloca Pedro dentro do barco de novo. E ali, amados, é restaurado
aquela situação. Amém? Pedro clama. Talvez você esteja só clamando, mas não está convidando ele para entrar. Lá em Apocalipse diz que eis que bato a porta, não é verdade? Eis que abro, eis que bato a porta. A porta, não é a porta da tua casa, não, é tu mesmo, é a porta do teu coração. Ele quer entrar no teu coração, Ele quer sentar contigo, Ele quer fazer parte da tua vida, Ele quer botar sentido na tua vida, Ele quer te dar destino. Deus quer te dar destino. Deixa Ele te dar destino. Deixa o Senhor te carregar. Deixa o Senhor ser o Senhor da tua vida. Deixa o Senhor administrar a tua casa. Deixa o Senhor administrar os teus negócios. Entrega para Ele a tua casa, o teu carro, os teus bens, a tua conta, enfim, entrega a tua casa, a tua família. Entrega. Confia nele. Confia. Poxa, se Ele te botou aqui nessa situação, eu levo a vocês, irmão, confia nele. Quantas vezes nós somos ingratos, né? Quantas vezes fomos ingratos com o Senhor, amados? Quantas vezes deixamos de fazer aquilo que Ele soou nos teus ouvidos? Quantas vezes você deixou de fazer, né? Quantas vezes? Porque você não está sabendo discernir a voz do Senhor. E outra, tua luta não é contra carne e sangue, não adianta. Tu está lutando contra Deus. E eu vou te desanimar. Não luta com Ele, porque tu vai perder. Não se luta contra Deus. Estão entendendo, amados? E diz que então Pedro, quando está afundando, o que o Senhor faz? Puxa ele. Vem cá, Pedro. Leva-o, conduz até o barco e restaura aquela situação. Porque Jesus, quando entra dentro do barco, vem a bonança. Como é que está a tua casa? Atrito? Confusão? Convida Jesus para entrar dentro dela. Jesus entrou dentro do barco e calmaria total. Aonde Jesus está, amados, a paz, a comunhão. Estão entendendo? Aonde Jesus está, tem paz, tem comunhão. Aonde Jesus está, a bonança. O mar é calmo, não tem ondas, o vento sopra como brisa. É isso que o Senhor quer te proporcionar. É isso que o Senhor quer para a tua vida. Comunhão. E agora, amados, 2024 está indo embora, não é verdade? De muitas coisas, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não almejei muita coisa para 2024. Eu só queria o meu cargo de volta. E há um tempo atrás eu testemunhei aqui que eu voltei para a empresa onde eu não deveria nunca ter saído. Mas eu não voltei para o lugar onde eu queria voltar. Sabe? E eu tive um período ali sendo trabalhado por Deus. Sendo trabalhado por Deus. E 4 meses atrás eu recupero aquilo que tinha perdido. Deus me restitui. Amados, entenda uma coisa: Deus é Deus de restituição. Talvez coisa que você não alcançou em 2024, talvez coisas que você perdeu no decorrer desses anos,
né? Seja ela antes da pandemia, seja ela depois da pandemia. Eu quero ser bem sincero contigo, bem franco, bem verdadeiro. O Deus que nós servimos é Deus de restituição. O que é isso, pastor? Deus restitui tudo aquilo que você perdeu nesta caminhada. Se você permanecer firme na presença dEle, Ele vai restituir tudo aquilo que você perdeu. E digo mais, não só isso, Ele acrescenta muito mais. Amém? Mas para que isso ocorra, eu preciso andar sobre as águas. Para que isso se torne real, nós vamos ter que começar a experimentar o sobrenatural de Deus. Amém? Quem está disposto a experimentar o sobrenatural de Deus? Eu quero te convidar, fique de pé, em nome de Jesus. Pastor, esse ano de 2024 foi um ano, cara, foi um ano difícil, pastor. Esse ano de 2024, pastor, foi um ano assim, muita luta, muito trabalho. Deus é fiel, não tinha tudo aquilo que queria, mas tinha tudo aquilo que precisava, né? Não tem tudo que quero, mas tem tudo aquilo que preciso. Deus não permitiu faltar. Mas eu quero ser ousado, pastor. Eu quero, porque eu sou filho de Deus e eu faço parte dessa herança. Se você crer, você vai receber. Se você tomar posse, cara, você vai assumir aquilo que você tomou posse. E Deus vai te dar qualidades, vai te capacitar para fazer isso, desenvolver isso. Agora eu tenho que estar alinhado dentro do propósito de Deus. Senhor, não permita que eu esteja de fora desse propósito, Senhor. Mas, Senhor, que eu esteja engajado. Que eu não seja mais um no meio da multidão, mas que eu possa fazer a diferença, Senhor. Eu não quero fazer parte daqueles que são chamados, mas eu quero fazer parte daqueles que foram escolhidos. E eu quero te convidar nesta noite. 2025 está chegando, não é verdade? Está chegando 2025, está chegando. Está chegando 2025, está chegando.